Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a psicossomática. E você sabia que a gente é viciado na nossa maneira de ser? Você sabia que nós somos as únicas criaturas na face da Terra capazes de mudar a nossa biologia pelo que nós pensamos ou sentimos? E isso, amigos, acontece porque as nossas células, elas apresentam receptores lá nas suas membranas plasmáticas. E aí desencadeia reações químicas mesmo, de um modo a preparar o nosso organismo sempre, ou para a defesa ou para o ataque, diante de alguma ameaça. E essa ameaça, seja qual ela for, pode ser externa, mas pode ser interna, pasme você, através dos seus afetos, ou seja, os seus afetos te afetam. Diante desse sentimento, por exemplo, de um medo, né? Vamos imaginar que tem um homem com uma faca na mão, diante de você, ou que você imagine que você vai descer, vai na sua casa, ou você está indo para o trabalho, sei lá. E aí você imagina a mesma situação. Acontece da mesma maneira. O nosso cérebro, ele não repara, ele não diferencia o real do imaginário, principalmente quando o seu sentimento é forte. Então, se você estiver sentado imaginando a mesma coisa, tudo igualzinho pode acontecer. Inocentemente, o nosso cérebro ele libera a noradrenalina. E ela vai encontrar os receptores correspondentes, por exemplo, no coração, fazendo com que aumente a frequência cardíaca, que dilate os brônquios do pulmão, para maior irrigação nos músculos e oxigenação. Além disso, por exemplo, a nossa pele ela pode ficar pálida. Você já ouviu essa expressão? Pálida de medo, exatamente porque o sangue ele é desviado para os músculos, né? Exatamente para preparar ele para atacar ou para correr. Até os nossos olhos, eles reagem a esse momento de medo, né? Que através de receptores que nós temos, eles manifestam-se em midrias, ou seja, uma dilatação, para que aumente o campo visual. Isso não importa se estamos de dia ou de noite. Mesmo de dia, que normalmente as pupilas ficam pequenininhas, a gente chama de miose, né? Porque não precisa tanto o campo visual, já tem muita luz, dá pra gente enxergar tudo. Elas se dilatam diante do medo, né? Enfim, um sentimento, quando nos afeta, altera toda a bioquímica do nosso organismo. E se a frequência desse sentimento for grande? As células serão substituídas por outras com mais receptores. O nosso organismo funciona assim. Tamanha quantidade de noradrenalina no nosso sangue, né? Ou seja, alteramos toda a bioquímica do nosso corpo. Imagine que nós estamos cansados, então as doenças começam a aparecer. Aí nós somos levados a procurar uma ajuda profissional que por meio de terapia nos auxilia a esse entendimento. Sabe o que acontece? Crise de abstinência, é verdade. Sim, a mudança do pensar, a mudança do sentir altera a nossa atitude frente à vida. E isso inicialmente causa um desconforto químico. Esse desconforto é tanto maior quanto maior for a resistência do nosso organismo e de nós mesmos que relutamos nessa mudança. Então, quando você está disposto, através de uma terapia, através de uma conscientização, a mudar, né, um vício de pensar e sentir que traz desconforto para você, tenha muita paciência, perseverança e, em especial, a vontade de querer mudar. Precisa muito ser ativada para que essas células repletas de receptores sejam substituídas por novas. E dessa vez, somente por novas, e dessa vez com o número de receptores adequado para aquele sentimento, né? Pois é, só nós somos o maestro que rege o equilíbrio interno dos nossos órgãos.
E isso é feito através da nossa forma de pensar. Então, como que fosse numa gestação, a renovação celular acontece aproximadamente durante 6 a 9 meses. Por isso você tem que ter perseverança durante 6 a 9 meses por esse novo pensar e novo sentir, para que os receptores sejam mudados, para que as células sejam substituídas. É quase como se você estivesse nascendo novamente, né? Pois é, concluindo, os nossos afetos, eles desencadeiam sentimentos e eles, por sua vez, reagem e geram reações bioquímicas que desencadeiam a saúde ou a doença. Nós é que decidimos como nós vamos viver. Por isso, amigos, se você hoje busca por milagres, lembrem-se, sempre somos o maestro da nossa vida. O processo de autoconhecimento é o caminho para que a nossa sintonia encontre, a nossa sinfonia encontre em harmonia. Abraços fraternos.